Zidane pode voltar a ser treinador do Real Madrid. Dybala esclarece rumores sobre uma possível ida para o Chelsea e Osimhen é oferecido ao Paris Saint-Germain. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na segunda edição dessa terça do Mercado na Bola. Nós vamos abrir a segunda edição dessa terça do Mercado da Bola pelo futebol brasileiro, começando pelo Rio de Janeiro. Por lá, o Vasco anunciou mais um reforço para tentar melhorar a equipe e fugir de mais um rebaixamento nesse Brasileirão. Quem chega agora ao Vasco, após o zagueiro Maicon, após o atacante Serginho, é o volante chileno Gary Medel, de 35 anos. Jogador que você talvez conheça porque por muitas vezes ele defendeu a seleção chilena quando o Chile enfrentou a seleção brasileira. Então Medel chega agora ao Vasco, assina contrato até o final de 2024 e detalhe, chega a custo zero porque vem de graça do Bolonha da Itália. Em sua última temporada jogando pelo Bolonha, ele havia disputado 31 jogos. Não marcou nenhum gol e deu uma assistência. É um jogador de marcação no meio campo e que, se precisar, pode até quebrar um galho jogando como zagueiro. Mas, claro, a preferência é que ele jogue como volante, até porque ele é baixo. Tem ali por volta de 1,70. Agora nós vamos para São Paulo para falar da equipe do Corinthians. Nos últimos jogos, o técnico do time, o Vanderlei Luxemburgo, ele tem promovido vários jogadores das categorias de base para a equipe de cima. Tem usado até muitos desses jogadores jovens como titulares. E agora isso começa a ter um reflexo nos jogadores mais experientes. Segundo informação do GE, o volante colombiano Vitor Cantillo, de 29 anos, pediu para deixar o clube justamente por não estar sendo aproveitado. Segundo informação do GE, ele agora quer ir embora, até porque tem contrato com o clube só até o final da temporada e ao longo do ano inteiro jogou só 7 jogos. Só para vocês terem uma ideia, o último jogo do Cantillo pelo Corinthians foi no dia 20 de abril contra o Argentinos Júnior pela Libertadores. Desde lá, não voltou mais a atuar. Então ele mesmo quer essa saída para que ele possa ter mais espaço jogando por outra equipe. Ainda no futebol paulista, falando sobre jogadores de meio campo, o Santos está no mercado procurando reforços para esse setor. O Peixe reconhece que hoje precisa de novos jogadores para o setor, até porque o Santos, querendo ou não, está brigando ali hoje na parte de baixo da tabela. Ainda não entrou na zona de rebaixamento, mas tem tido resultados negativos. Não quer correr o risco de cair para a segunda divisão, algo que nunca aconteceu na história do clube. Então o Santos quer reforçar o seu meio-campo e nesse momento, segundo informação do GE, analisa 2 nomes. O primeiro é do volante Bruno Henrique, de 33 anos. Aqui no Brasil jogou na Portuguesa, Corinthians, Palmeiras e agora está livre no mercado. Seu contrato se encerrou agora no final de junho com o Al Ittihad da Arábia Saudita. Então é um jogador enxergado pelo Santos como uma oportunidade de mercado. 29 jogos pelo time saudita na última temporada, 2 gols marcados e uma assistência. Então Bruno Henrique é uma primeira opção, um jogador mais experiente. O outro nome que interessa ao Santos é um jogador que já passou pelo clube e hoje está encostado no futebol europeu. No caso, o meio-campo, Jean Lucas, de 25 anos. Revelado pelo Flamengo, Jean Lucas ganhou uma boa projeção aqui no Brasil jogando pelo Santos, em 2019, quando depois acabou sendo negociado com o futebol europeu. Então o Jean Lucas hoje está no Mônaco da França, onde tem contrato até 2026. Mas na última temporada jogou pouco, apenas 10 partidas. Não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Então é um outro jogador que também o Peixe avalia a contratação. Como ele tem um vínculo longo ainda com o Mônaco, o Santos avalia até, no caso do Jean Lucas, a possibilidade de um empréstimo. Agora chegamos ao futebol internacional e vamos começar da Itália rumo à Arábia Saudita. Tem jogador que está trocando a Lazio, onde era destaque, para defender o Al Hilal. Clube que ainda nessa janela de transferências contratou o Koulibaly, que estava no Chelsea, e o Rubem Neves, que estavam no Wolverhampton. O jogador que toma agora o mesmo caminho é o meio-campo sérvio Sergej Milinkovic-Savic, de 28 anos. Um jogador que, como eu disse, há muito tempo era destaque da equipe da Lazio. Segundo informação do jornalista Fabrício Romano, ainda não é oficial, mas já está acertado nos bastidores. Milinkovic-Savic está trocando a Lazio pelo Al Hilal numa negociação de 40 milhões de euros, onde ele vai ter contrato até 2026. Nessa última temporada dele defendendo a Lazio, Milinkovic-Savic teve 47 jogos, foram 11 gols marcados e 8 assistências.
muito bom jogador e que em determinado momento no futebol europeu chegou a ter sondagens da Juventus, do Manchester United, do Real Madrid. Agora, mesmo ainda novo, toma um caminho surpreendente de também jogar na Arábia Saudita. Aproveitando esse gancho de futebol italiano, todo mundo sabe que um jogador que teve um destaque absurdo no campeonato italiano na última temporada foi o atacante nigeriano Victor Osimhen, de 24 anos, que ajudou o Napoli a sair de uma fila de mais de 30 anos sem vencer o campeonato nacional. Então Osimhen acabou com a temporada que fez ficando extremamente valorizado, porque foi o artilheiro do Napoli, artilheiro do campeonato italiano e ajudou o time também a chegar até as quartas de final da Liga dos Campeões. Foram 39 jogos na temporada, 31 gols e 5 assistências, então o Osimhen voou. Tem contrato hoje com o time de Nápoles até 2025 e vários times importantes da Europa têm sondado a sua situação porque ele mostrou que ele é um atacante mesmo de alto nível. Só que agora veio a público o presidente do Napoli, Aurélio De Laurentiis, e ele deu uma declaração não muito animadora sobre o valor de mercado do Osimhen. E ele ainda disse que hoje apenas o Paris Saint-Germain seria capaz de comprar o jogador no preço fixado pela equipe italiana. Ele disse o seguinte: o único clube que pode arcar pelo Victor Osimhen é o Paris Saint-Germain. Se o Nasser Al-Khelaifi quiser gastar por volta de 200 milhões de euros, nós esperamos e vemos o que acontece. Eu, particularmente, acho que o Victor ficará aqui. Então ele supervalorizou o preço do Osimhen, fixando em 200 milhões de euros. Vale lembrar que até hoje o jogador mais caro da história foi o Neymar, quando foi do Barcelona para o PSG em 2017 por 222 milhões de euros. Mas naquela altura era um dos melhores jogadores do mundo e já havia sido campeão da Liga dos Campeões. Então é nítido que esse não é o preço do Osimhen. 200 milhões de euros é muito por ele, até porque, querendo ou não, essa temporada que ele fez agora no Napoli foi a temporada da vida dele. Quem garante que nas próximas temporadas ele vai chegar perto desse rendimento de novo? E outra coisa, deve ser frustrante para o Osimhen ouvir esse tipo de declaração por parte do presidente do Napoli, porque antes mesmo do fim da última temporada, ele havia dado já algumas declarações dizendo que o sonho dele era jogar na Premier League. Imagina agora ele vendo que o presidente está praticamente prendendo ele no clube, colocando esse alto valor. Ainda no futebol italiano, agora nós vamos falar sobre um jogador da Roma, o atacante argentino Paulo Dybala, que jogou muita bola na última temporada sob o comando de José Mourinho. Ele teve 18 gols e 8 assistências em 38 partidas. Como eu disse, jogou muito bem. Reencontrou a sua boa forma após deixar a Juventus. Com contrato até 2025, o Dybala, hora ou outra, tem o seu nome ventilado no mercado da bola. E agora, nas últimas semanas, o seu nome foi muito ligado ao Chelsea. Por quê? O novo técnico do Chelsea é o argentino Mauricio Pochettino, e ele é um grande fã, um grande admirador do futebol do Dybala, desde que ele era treinador do Tottenham, quando inclusive já havia tentado contratar o Dybala. Então aí já era um fator que ligava o Dybala ao Chelsea. O segundo fator foi quando o capitão dos Blues, o brasileiro Thiago Silva, deu uma declaração elogiando e também demonstrando ser um admirador do futebol do Dybala. Isso ligou um certo sinal de alerta. Mas agora o Dybala veio a público e se pronunciou sobre uma possível ida ou não ida para o Chelsea. Então, ele disse o seguinte a respeito do seu futuro para a La Roma 24. Eu estou motivado para a pré-temporada que está começando. Meu futuro? Eu estou feliz na Roma. Vou ficar aqui. E agora, fechando esse vídeo, nós vamos falar sobre o Real Madrid, que pode ter Zinedine Zidane mais uma vez como seu treinador. Vocês vão entender toda a história. O técnico Zidane, de 51 anos, está nesse momento livre no mercado e está sem clube. O último trabalho do Zidane foi justamente no Real Madrid, então ele está sem trabalhar desde junho de 2021, quando foi embora do Real após não conseguir repetir o mesmo sucesso da sua primeira passagem na segunda passagem. Então ele ficou um tempo livre no mercado, e qual era a ideia inicial do Zidane, que sempre foi noticiada pela imprensa francesa? Ele queria esperar o fim da Copa do Mundo do Catar para que a seleção da França o convidasse para ser o treinador depois do Didier Deschamps. Porém, essa expectativa do Zidane acabou sendo totalmente frustrada com a decisão em janeiro da seleção francesa de renovar com o técnico Didier Deschamps até a Copa de 2026. Então ele acabou ficando livre no mercado e não se movimentou mais. Agora, segundo informação do jornal britânico Daily Mail, o Real Madrid o enxerga como o sucessor de Carlo Ancelotti para a próxima temporada. Como vocês sabem, o contrato de Ancelotti com o Real se encerra em junho de 2024, e até por isso a CBF está confiante que ele vai ser o novo treinador da seleção brasileira. Então, com essa possibilidade real da saída do Ancelotti,
o Real Madrid enxerga Zidane como uma excelente alternativa para dar seguimento ao trabalho do treinador italiano. Lembrando que também, segundo o Daily Mail, Zidane não é o único nome que está nesse momento em pauta no Real. Eles analisam outros 4 ex-jogadores, sendo um deles o espanhol Xabi Alonso, que hoje dirige o Bayer Leverkusen da Alemanha. Resta saber agora se o Zidane está disposto a uma terceira passagem pelo Real Madrid como treinador, porque realmente a expectativa que ele tinha na seleção da França foi frustrada. O contrato de Deschamps foi renovado em janeiro, bem no comecinho, até 2026. Eu particularmente nunca achei o Zidane um grande treinador em termos táticos, um revolucionário, mas é um cara que tem uma gestão de elenco excelente. Fora que também é um cara que, pelo nome que ele construiu como jogador, ele é respeitado sempre por todos os jogadores, até mesmo pelas grandes estrelas. Basta vocês verem que até então ninguém fazia o time dos Galácticos do Real Madrid andar. Ele chegou, pegou Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Kroos, Modric, Casemiro e fez esse time ser tricampeão de maneira consecutiva da Liga dos Campeões, algo que é extremamente difícil de acontecer. Então eu acho que não é um cara que vai revolucionar o Real Madrid taticamente caso ele volte, até porque tá um tempo parado, mas em termos de gestão do elenco, de extrair o melhor do jogador, ele é realmente um dos mais tops. Agora eu quero muito ver a sua opinião aqui nos comentários a respeito das notícias desse vídeo. Comenta aí que eu quero muito saber. Então, bom galera, essa aqui foi a segunda edição dessa terça do Mercado da Bola. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!